Qual é o seu limite? Você conseguiria manter a calma desviando de tiros de verdade? Conseguiria empurrar um Jeep sem rodas por quilômetros no deserto escaldante? Conseguiria sobreviver a 6 dias de exercícios extenuantes no mar congelante, com praticamente nenhuma noite de sono? Essas são apenas algumas das coisas necessárias no treinamento das forças militares de elite do mundo. E embora o sucesso militar de um país dependa de muitos fatores, como estratégia, tecnologia e logística, uma coisa que eles não podem dispensar são tropas altamente disciplinadas, treinadas para manter a calma nas situações mais perigosas conhecidas pelo homem. Então, calce suas botas de combate e entre em formação, soldado, enquanto marchamos por alguns dos exércitos mais disciplinados do mundo. Sentido! China. O Exército de Libertação Popular da China é a maior força militar do mundo, com mais de 2,5 milhões de efetivos. A disciplina é uma parte essencial da educação militar do ELP desde o primeiro dia. Os recrutas aprendem que a lealdade ao Estado chinês deve vir acima de tudo, o que inclui aderir a uma cadeia de comando rígida e uma atividade física rigorosa. Como parte do seu treinamento de prontidão para combate, os recrutas são instruídos a correr no mínimo 5 km todos os dias, e são frequentemente expostos a simulações de guerra assustadoras e inesperadas, que envolvem tiros de verdade ao longo do dia e da noite. O treinamento se torna ainda mais desafiador para a unidade de operações especiais do ELP, que enfrenta sessões de treinamento inimaginavelmente assustadoras, incluindo pular em um rio de um penhasco de 9 metros com rochas surgindo por toda a parte. Algo ainda mais assustador é o que eles chamam de romper a barragem de interdição. Fontes militares oficiais chinesas descrevem esse exercício como consistindo em recrutas tendo que escalar 10 cercas, enquanto metralhadoras pesadas são disparadas no ar acima de suas cabeças. E tudo isso deve ser completado após uma marcha de 40 km carregando carga. Os programas de treinamento enfrentados pelos recrutas do ELP são tão extenuantes que aproximadamente 50 a 90 de cada 100 recrutas falham apenas no programa inicial de treinamento. Muita disciplina física e psicológica é essencial se os candidatos tiverem alguma esperança de passar pelo treinamento. E para aqueles que conseguem passar, a pressão só aumenta. Se a pressão se provar demasiada, desistir não é algo muito melhor. Os soldados chineses enfrentam penalidades severas por desistir, incluindo serem banidos de viagens ao exterior, multados em milhares de dólares e até mesmo publicamente humilhados em casos extremos. O pessoal do ELP também pode ser forçadamente demitido dos seus postos por quase 40 violações diferentes, incluindo desobediência, preguiça e recuo em combate. Na verdade, em 2020, o presidente da China, Xi Jinping, chegou a ordenar que as suas tropas não temessem encontrar uma morte precoce no cumprimento do dever. Parece razoável. Apesar das condições rigorosas, o ELP ainda recebe muitos voluntários dispostos a servir o seu país, tanto que eles nem precisam aplicar o alistamento obrigatório desde 1949. O que realmente diferencia os soldados da China é um intenso e inabalável senso de orgulho nacional, propósito e determinação, que vem da intensa propaganda controlada pelo Estado a que o público chinês é submetido ao longo da vida. Esse foco no orgulho nacional pode ser testemunhado com força total no desfile do Dia Nacional da China, realizado a cada década na Praça Tiananmen em Pequim. Durante esses desfiles, batalhões das forças terrestres, aéreas e navais do ELP podem ser vistos marchando com confiança em uma sincronia quase perfeita, algo que só pode ser alcançado através de intermináveis horas de prática. Até as unidades paramilitares da China, como a Polícia Armada Popular, demonstram um alto grau de disciplina imposta, muitas vezes sendo obrigadas a manter alfinetes afiados na gola do uniforme para corrigir a postura enquanto estão de serviço. É a disciplina através da dor. Estados Unidos. Embora a China possa ter o maior exército do mundo, os Estados Unidos podem ser considerados como tendo uma das maiores experiências militares de todas. Das duas guerras mundiais e da Guerra do Vietnã no século XX até o serviço mais recente no Oriente Médio e na Ucrânia, o envolvimento comum das Forças Armadas dos Estados Unidos em conflitos globais lhes deu mais experiência de combate do que a maioria das outras Forças Armadas. Para realmente preparar seus soldados para qualquer situação a qualquer momento e em qualquer lugar, o exército dos Estados Unidos
Unidos, uma das 6 forças militares do país, aplica alguns dos programas de treinamento mais rigorosos do mundo. Os novos recrutas são geralmente treinados em uma das 5 bases militares nos Estados Unidos, com mais de 50% passando pelo intenso acampamento básico de treinamento em Fort Jackson, na Carolina do Sul. Os recrutas passam por um programa intenso de 10 semanas, dividido em fases codificadas por cores. A segunda e mais temida das 4, a fase vermelha, de 3 semanas, faz com que eles passem quase todo o tempo falhando. A fase vermelha é deliberadamente projetada para que os recrutas desenvolvam resiliência e superem a adversidade, sendo designadas tarefas que são quase impossíveis de completar, para garantir que eles desenvolvam a capacidade de aprender com fracasso e de se adaptar. O desafio mais temido nessa fase é o treinamento na câmara de gás, que é tão divertido quanto soa. Durante o exercício na câmara de gás, os novos recrutas removem suas máscaras de gás enquanto estão dentro de uma sala cheia de gás lacrimogêneo, permitindo que os vapores densos penetrem dolorosamente em seus olhos, nariz e pulmões. Quando você aprende a lidar com uma situação dessas de maneira calma e controlada e mesmo assim continuar, é justo dizer que você pelo menos tem um pouco de disciplina. E embora os treinamentos do acampamento básico do Exército dos Estados Unidos, baseados em terra, levem os civis aspirantes ao limite máximo, é a unidade anfíbia de operações especiais, os Navy SEALs, que é considerada a mais letal e autossuficiente em disciplina de toda a força militar dos Estados Unidos. Os SEALs, sigla para Sea, Air and Land Teams, ou em português, equipes marinhas, aéreas e terrestres, podem operar com maestria em todo tipo de terreno e são designados para as missões mais difíceis, como capturar alvos de alto valor ou coletar informações atrás das linhas inimigas. Mais de 90% dos candidatos desistem durante o programa implacável de 1 ano de treinamento inicial dos SEALs, com 75% desistindo durante a famosa Hell Week, ou Semana do Inferno, que acontece apenas 4 semanas depois do programa começar. Um desafio de 6 dias de exercício físico e mental extremo. A Semana do Inferno é o treinamento mais difícil das Forças Armadas dos Estados Unidos. A semana inclui 130 horas de atividade física extrema e ininterrupta, grande parte dela em torno das águas frias e implacáveis do mar, com um único descanso permitido sendo durante as refeições e raras sessões de sono de 20 minutos. A disciplina suprema dos soldados de elite que passam pela seleção dos SEALs é comprovada pelas conquistas e determinação inabalável deles. O ex-SEAL da Marinha David Goggins, por exemplo, passou não por uma, mas por 3 semanas do inferno em 1 ano, depois que pneumonia e lesões o forçaram a desistir das 2 primeiras. Mas não só isso, David continuou a realizar feitos inacreditáveis de resistência e disciplina, mesmo após seus 20 anos de carreira militar. David venceu inúmeras ultramaratonas e alcançou o recorde mundial de 2013 para o maior número de barras, 4.030 em 17 horas. E essas conquistas, sem dúvida, não teriam sido possíveis sem o incrível senso de autodisciplina promovido pelos Navy SEALs. Índia. Embora antes fosse famosa por entrar em batalhas montada em gigantescos elefantes de guerra, hoje em dia as forças armadas indianas são ainda mais proeficientes sem assistência dos elefantes. O exército indiano conta com alguns dos mais habilidosos e experientes soldados de infantaria leve do mundo moderno, incluindo os regimentos de infantaria leve Maratha e Sikh. Essas unidades famosas de soldados levemente equipados, mas altamente móveis, se especializam em usar sua grande forma física, agilidade e furtividade para dominar os inimigos. Essa tarefa especialmente perigosa requer confiança suprema e autodisciplina, e certamente não falta isso entre os célebres guerreiros Maratha e Sikh. Esses grupos temidos lutaram em quase todos os grandes conflitos na Europa, no Oriente Médio e na China no último século. Na verdade, esses soldados experientes ajudaram o exército indiano a desenvolver uma reputação como o melhor do mundo em guerra de alta montanha, graças às suas contribuições significativas no conflito de Siachen. A geleira de Siachen é conhecida como o campo de batalha mais alto do mundo, aproximadamente 6.100 metros acima do nível do mar, e é onde a Índia e o seu rival vizinho, o Paquistão, vêm lutando pelo controle desde 1984. Os soldados indianos destacados para lá são treinados na renomada Escola de Guerra em Alta Montanha, na região de Jammu e Caxemira, na Índia. Com temperaturas frequentemente abaixo dos 50 graus negativos, os soldados são forçados a aprender a disciplina para sobreviver e operar em um dos ambientes mais inóspitos
inóspitos e perigosos do planeta. Seu treinamento rigoroso inclui escalada em penhascos cobertos de neve e caminhadas regulares de mais de 30 km nas montanhas. Eu já tô ficando com frio só de falar disso. Mas isso não é tudo. Há também exercícios em que os soldados aprendem a esquiar por encostas com ângulo de 80 graus, carregando mochilas de 20 kg, e um treinamento de sobrevivência nas montanhas que dura uma semana, onde os soldados constroem os seus próprios iglus, cavam trincheiras de neve e resgatam camaradas de avalanches. A escola de guerra em alta montanha é até frequentada pelas forças especiais dos Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha, que frequentemente visitam para treinar nas condições severas, além de aprender com o ethos militar indiano. Os soldados indianos aprendem que a disciplina é equivalente a um forte patriotismo e a capacidade de mostrar coragem em todas as circunstâncias. É quase como se estivessem vivendo a trama de um emocionante filme de ação de Bollywood, só que provavelmente sem as rotinas espontâneas de música e dança. SAS britânico. As Forças Armadas Britânicas, sem dúvida, se destacaram como alguns dos soldados mais respeitados do mundo, mas alguns dos mais impressionantes podem ser encontrados no famoso SAS, criado durante a Segunda Guerra Mundial para lançar tropas de paraquedas atrás das linhas inimigas. O SAS, ou Special Air Service, que em português significa Serviço Aéreo Especial, é a unidade de operações especiais em funcionamento contínuo mais antiga do mundo. O SAS é amplamente conhecido por sua discrição, devido à natureza das missões que realizam, que incluem resgate de reféns e reconhecimento encoberto. Por essa razão, o funcionamento interno do SAS é um segredo muito bem guardado, e seus membros muitas vezes não contam a ninguém, exceto a família próxima, que fazem parte da unidade. O que sabemos é que o regimento tem uma ampla gama de responsabilidades, cada uma exigindo uma enorme quantidade de treinamento especializado e disciplina. O SAS aceita apenas a elite em suas fileiras, e somente o pessoal militar já existente se qualifica para inscrição. Para reduzir o número de soldados já experientes, o SAS realiza um dos processos de seleção mais rigorosos nas operações especiais modernas. Os candidatos são primeiro lançados na perigosa cordilheira de Brecon Beacons, no sul do país de Gales, onde concluem 3 semanas de marchas forçadas contínuas que vão de 19 a 80 km, enquanto carregam até 30 kg de equipamento. Os testes de disciplina mental e física continuam com os candidatos enfrentando 6 semanas de treinamento estratégico na selva em Belize, Brunei ou na Malásia, que supostamente envolvem munição real. Esses tiros são normalmente disparados no chão pelos pés dos soldados, por aqueles que conduzem os exercícios, mas há um risco definitivo e um senso real de perigo, que se destina realmente a colocar pressão nos recrutas. Embora as marchas em áreas rurais e as caminhadas pelas selvas testem os limites da habilidade atlética de qualquer um, para os soldados do SAS isso é um requisito mínimo. Aqueles que conseguem superar os testes físicos enfrentam suas últimas provas brutais de disciplina mental, por meio do treinamento de táticas de fuga e evasão e simulações de interrogatório. Como parte disso, os candidatos são submetidos a intenso questionamento tático, para testar o quão bem eles conseguem guardar informações sigilosas sob condições extremas, após dias em posições de estresse, enquanto são bombardeados por ruído branco desorientador por horas a fio. Somente os mais supremos em autodisciplina resistem a colapsar. Mais de 85% dos candidatos não terminam o curso de seleção, e ao final dele, um lote inicial de cerca de 200 candidatos é reduzido a aproximadamente 25 a 30. Aqueles que chegam ao final são recompensados com um emblema oficial do SAS, marcando o início do seu serviço, que ostenta uma faca alada com o lema "Quem ousa vence" escrito nele. O SAS prestou auxílio especializado em inúmeros conflitos globais, incluindo a guerra no Afeganistão, na qual estiveram fortemente envolvidos em missões altamente táticas contra o Talibã entre 2001 e 2014, assim como na intervenção da Operação Elam na Líbia em 2011. Todo mundo sabe que com a idade vem a sabedoria, e como a unidade de forças especiais modernas mais antiga do mundo, o pessoal do SAS ousou e venceu o suficiente para manter o título de alguns dos soldados mais disciplinados do planeta. Turquia. Na nação do Oriente Médio da Turquia, há um provérbio popular que diz que todo turco nasce soldado, e certamente faz sentido quando se olha para a rica história militar do país. A Turquia emergiu do Império Otomano, que governou uma vasta porção do Oriente Médio e da Europa Oriental entre 1299 e 1923. O crescimento expansivo do Império se deveu à disciplina rigorosa imposta a seus soldados turcos, que eram na sua maioria camponeses rurais acostumados a aceitar grandes dificuldades. Embora os guerreiros turcos
turcos tenham vencido inúmeros oponentes ferozes, como os mongóis e os cruzados europeus ao longo da história, eles não hesitavam em adotar as táticas disciplinares de outras nações também. Durante grande parte dos séculos 18, 19 e 20, os turcos otomanos empregaram a doutrina militar notoriamente implacável do antigo Estado alemão da Prússia, na qual as tropas passavam por exercícios tão brutais que dizem que eles tinham mais medo dos próprios comandantes do que dos inimigos no campo de batalha. As forças terrestres turcas que vemos hoje traçam suas origens desses otomanos endurecidos pela batalha, mas embora ainda estejam entre os soldados mais bem treinados e disciplinados do mundo, eles não servem mais para conquistar novas terras como seus antepassados imperiais faziam. Em vez disso, agora estão focados principalmente em combater insurgentes curdos, tanto internamente quanto nas nações fronteiriças da Síria, do Iraque e do Irã. O serviço militar na Turquia é considerado um dever sagrado e honroso, profundamente enraizado na cultura da nação. Por isso, um serviço militar obrigatório de 6 meses é imposto a todos os homens saudáveis entre 20 e 41 anos de idade. Esses recrutas são treinados por comandantes de punho de ferro, que são totalmente contra qualquer demonstração de fraqueza durante os 12 meses de serviço obrigatório. Alguns dos regimes de treinamento mais rigorosos são experimentados pela Unidade Anfíbia de Ofensiva Submarina da Turquia, cujo curso intensivo de 52 semanas inclui façanhas emocionantes como paraquedismo em queda livre de grandes altitudes e práticas de tiros de precisão a quase 2,5 km de distância. Não é preciso dizer que apenas as mãos e mentes mais firmes conseguem ter sucesso em tais tarefas. Nas últimas décadas, esses soldados altamente disciplinados desempenharam papéis fundamentais em operações de manutenção da paz da OTAN, atuando em países voláteis como Líbano, Líbia e Somália, fornecendo uma presença realmente intimidadora. Embora todo turco possa nascer soldado, eu aposto que todo espectador do Fala Sério nasceu para ser um inscrito. Então segue o seu destino e mira ali no botão de se inscrever e atira sem dó no sino de notificação para manter em dia o seu treinamento essencial em conhecimento da internet. E agora, soldado, adiante com o nosso vídeo. Gurkhas nepaleses. Quando um exército vive pelo lema melhor morrer do que ser um covarde, você sabe que eles não levam as suas responsabilidades militares de maneira leviana. Esse lema pertence aos Gurkhas, um grupo de guerreiros originários do distrito montanhoso de Gorkha, no Nepal, considerado por alguns como os soldados mais duros, corajosos e temidos da terra. Histórias da sua lendária bravura em batalha remontam a 1814, quando a Companhia Britânica das Índias Orientais invadiu o Nepal, sofrendo enormes baixas às mãos dos aterrorizantes Gurkhas armados com facas, que rapidamente forçaram a assinatura de um tratado de paz. Em memórias da invasão, um soldado britânico chegou a escrever: "Eu nunca vi mais firmeza ou bravura exibidas na minha vida. Correr eles não corriam, e da morte pareciam não ter medo." O exército britânico, tão impressionado com as habilidades dos soldados nepaleses, começou a recrutá-los para suas próprias fileiras desde então. Até hoje, mais de 200 mil Gurkhas serviram na Brigada Britânica de Gurkhas, nas 2 guerras mundiais e em numerosos outros conflitos armados. Nesse tempo, os Gurkhas realizaram feitos extremamente impressionantes de heroísmo e autodisciplina. Em 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, o soldado Gurkha britânico Lachman Gurung, de 27 anos, estava defendendo uma trincheira em Myanmar contra mais de 200 tropas japonesas que avançavam. 3 granadas caíram em sua posição e ele jogou 2 de volta, mas a terceira explodiu na sua mão direita. Apesar de sofrer ferimentos quase fatais, Gurung continuou atirando com a sua mão esquerda por mais 4 horas contra os seus oponentes horrorizados, tendo lutado sozinho contra probabilidades esmagadoras, repelindo com sucesso o ataque. Gurung se tornou um dos 26 soldados Gurkhas a receber a Cruz Vitória, a mais prestigiosa condecoração militar britânica por bravura. Esse tipo de coragem vem em parte dos métodos de treinamento super intenso dos Gurkhas. Recrutados com apenas 18 ou 19 anos, mais de 10 mil jovens Gurkhas enfrentam um dos exames de aptidão física mais competitivos do mundo todos os anos, uma corrida de 5 km pelas íngremes encostas do Himalaia, carregando cestos de areia de 25 quilos. É só um dos desafios exigentes que eles enfrentam, e apenas os 2 ou 3% mais fortes são aceitos na Brigada de Gurkhas. Aqueles que se qualificam como Gurkhas geralmente servem por 15 anos, com alguns continuando até seus 45 anos de idade. Os Gurkhas são famosos pela sua arma característica, uma faca curva de 45 centímetros, conhecida como kukuri. É preciso
muita disciplina física e mental para manejar efetivamente essa arma icônica. Embora uma arma de fogo cause dano com o simples puxar de um gatilho, os Gurkhas armados com Kukuri precisam de treinamento intenso em artes marciais e força muscular para dominar essa arma. Eles também precisam de força mental para lutar em combates corpo a corpo, em vez de uma distância mais segura. Embora digam que você nunca deve levar uma faca a uma troca de tiros, eu acho que eu ia abrir uma exceção para esses lutadores ferozes. Austrália. No cenário militar global, as forças de defesa australianas são frequentemente subestimadas, devido ao seu tamanho relativamente pequeno, com cerca de 90.500 membros. Mas o que falta em número certamente compensa em experiência. O Regimento de Serviço Aéreo Especial do Exército Australiano, por exemplo, é uma unidade de elite de comandos australianos, que se especializa em usar equipes menores para conduzir missões de reconhecimento secreto. Somente os soldados mais corajosos, capazes e disciplinados podem executar essas operações altamente perigosas. Por isso, o SASR segue de perto os passos do renomado SAS britânico. O curso de seleção do SASR, realizado nas montanhas ásperas da Austrália Ocidental e conhecido por ser tão física e psicologicamente exigente que os candidatos frequentemente perdem quase 14 quilos de peso só por participar. Os exercícios de treinamento incluem tarefas intencionalmente extenuantes, quase impossíveis, como trabalhar em equipe para mover um jipe sem rodas por 5 km dentro de um limite de tempo. Ironia do destino, os recrutas recebem pneus para ajudar no exercício, apesar do Jeep não ter rodas. Um sinal do senso de humor um pouco cruel no estilo de treinamento do SASR. E o fato é que esses soldados em treinamento são estranhamente obrigados oficialmente a manter um forte senso de humor durante os procedimentos excruciantes, ou correm o risco de serem desqualificados, o que deve exigir um tipo especial de autodisciplina. Isso pode parecer estranho, mas os oficiais militares australianos consideram o humor vital para formar laços de equipe e manter o ânimo nas condições mais difíceis. Então, se você decidir tentar as forças especiais australianas, lembre-se de ir armado não só com uma mentalidade firme, mas também com umas piadinhas na manga. Rangers escoteiros das Filipinas. Quando você imagina a unidade de operações especiais de um exército, provavelmente visualiza tropas reforçadas em uniformes, com armas e tecnologias de ponta. Mas há algumas forças especiais por aí, que provam que o verdadeiro segredo do sucesso militar se resume às mentes e corpos disciplinados dos soldados por trás dos uniformes. O primeiro regimento de Rangers escoteiros do Exército das Filipinas é conhecido mundialmente como especialista em operações anti-guerrilha não convencionais, especialmente em terrenos desafiadores de selva. Como muitas outras unidades de operações especiais ao redor do mundo, apenas soldados previamente treinados são qualificáveis para se tornar Rangers escoteiros, mas somente se conseguirem passar pelo árduo processo de seleção. Os candidatos são despojados de todas as patentes anteriores e submetidos ao curso de treinamento punitivo dos Rangers escoteiros no campo Texan em San Miguel. A tolerância à dor dos recrutas é testada desde o primeiro dia da seleção, conhecido como o dia de recepção, no qual eles são desafiados a ingerir grandes bocados de pimentas cruas ardentes após 5 horas de desafios físicos ininterruptos. A disciplina pode ter um gosto amargo. O dia de recepção é projetado para quebrar o máximo possível de recrutas até que apenas os mais fortes física e mentalmente prossigam para completar o restante do treinamento. Depois do dia de recepção, os 10 longos meses de treinamento para se tornar um Ranger escoteiro no campo Texan em San Miguel incluem corridas diárias cronometradas de 21 km, com equipamento completo em temperaturas de até 36 graus. Graças às suas rigorosas demonstrações de determinação e disciplina ao longo do serviço, aqueles que passam para fazer parte dos Rangers escoteiros das Filipinas são alguns dos soldados mais respeitados por aí. Canadá. Embora o Canadá seja muitas vezes conhecido como o lar de algumas das pessoas mais educadas, suas forças armadas são implacáveis na produção de algumas das tropas mais disciplinadas e determinadas do mundo. Desde a Primeira Guerra Mundial, o corpo canadense foi reconhecido como tropas de choque, homens rigorosamente treinados que realizavam as tarefas mais difíceis, como penetrar nas trincheiras alemãs inimigas em ataques diretos. Mais de um século depois, as forças armadas canadenses ainda são extremamente respeitadas pelas
sua determinação e mentalidade disciplinada. Mais recentemente, os soldados canadenses mantiveram sua reputação através de suas contribuições na Guerra do Afeganistão entre 2001 e 2014. Carregados com mochilas de 68 quilos, os soldados canadenses, assim como os de outros exércitos envolvidos no conflito, patrulharam inúmeros quilômetros de terreno afegão perigoso, sob ameaça constante de ataques de militantes inimigos, tendo que suportar o calor escaldante sem reclamações ou hesitações. Mas foi a Unidade Secreta de Forças Especiais do Canadá, a Força Tarefa Conjunta 2, ou JTF-2, que executou algumas das operações mais críticas e complexas no Afeganistão e além. Até mesmo os SEALs da Marinha dos Estados Unidos comentaram que a JTF-2 é igualmente capaz em muitas áreas, especialmente quando se trata de missões de ação direta e ataques surpresa contra alvos inimigos. As alegações da disciplina militar de classe mundial da Força Tarefa Conjunta 2 são respaldadas por uma série de realizações, incluindo a eliminação de mais de 100 líderes de organizações como o Talibã e a Al-Qaeda. Em 2004, membros da JTF-2 receberam uma honrosa citação presidencial de unidade do presidente George W. Bush por seu heroísmo e disciplina notáveis no Afeganistão. E no Iraque, em 2017, um soldado anônimo da JTF-2 até adquiriu o recorde mundial para o disparo de sniper mais longo da história, uma impressionante distância de 3,5 km. Esse tipo de tiro não acontece sem uma quantidade enorme de foco disciplinado e prática, e considerando que o treinamento da unidade inclui operação tática em alta velocidade, de uma variedade de veículos e embarcações, acho que pode-se dizer que com esses caras no seu encalço não tem pra onde correr. Taiwan. Quando se trata de disciplina militar, as Forças Armadas de Taiwan têm uma razão muito importante para estarem sempre em alta performance. Elas enfrentam a constante ameaça de invasão pela República Popular da China, que afirma ter grandes razões históricas e econômicas para se unificar com a nação insular. Desde 2004, as Forças Armadas taiwanesas têm se preparado intensamente para proteger o seu território contra ataques repentinos do seu vizinho muito maior. O Corpo de Fuzileiros Navais de Taiwan, por exemplo, é uma unidade militar anfíbia de primeira linha, conhecida pelos nervos de aço dos seus soldados. Esses nervos são totalmente reforçados ao final do programa de treinamento de 10 semanas, que inclui o exercício infame e ironicamente chamado de Caminho para o Paraíso. O exercício envolve recrutas rastejando com o peito nu sobre 100 metros de rochas de corais pontiagudos, parando a cada poucos metros para realizar um exercício físico diferente de resistência. Ao longo de tudo isso, os instrutores jogam água salgada nos recrutas para limpar os ferimentos que tenham adquirido no caminho. Isso deve arder. Com muita tolerância à dor e disciplina para superar esses desafios, os fuzileiros navais taiwaneses se tornam muito mais preparados para enfrentar qualquer confronto com potenciais invasores. Todos os soldados taiwaneses também se beneficiam da aliança econômica e militar de Taiwan com os Estados Unidos. Em 2023, os Estados Unidos enviaram cerca de 200 conselheiros militares americanos para bases em Taiwan para apoiar o seu treinamento com exercícios aprimorados de disciplina e combate. As unidades de operações especiais de Taiwan também realizaram exercícios militares secretos em grande escala, com o primeiro grupo de forças especiais do Exército dos Estados Unidos. O resultado dessa campanha de armamento de várias décadas é uma formidável força de combate nacional, que inclui a Companhia de Serviços Especiais Aerotransportados de Taiwan, muitas vezes distinguida por suas assustadoras máscaras balísticas. Esses combatentes têm a reputação de ser a unidade de elite de Taiwan, formada por uma equipe dos sonhos de cerca de 150 pessoas de primeira classe. Dizem que eles têm padrões semelhantes ao da Força Delta do Exército dos Estados Unidos e do SAS britânico. E embora certamente estejam entre os combatentes mais perigosos e disciplinados do mundo, só essa aparência de Jason já seria suficiente para me fazer fugir à primeira vista. Não ia nem precisar entrar em combate. Qual exército você acha que é o mais disciplinado de todos? E você ia ter a disciplina necessária para se juntar a um desses exércitos? Me conta aí nos comentários. Como sempre, obrigado por assistir e até a próxima.